Vamos? Deu certo? Nós vamos. Pô, cara, que massa você ter vindo aqui. Acho que esse é o terceiro podcast que eu faço aqui no estúdio, cara. E é uma honra estar com você aqui no podcast. Estamos preparando para a luta, vai lutar sábado que vem. A galera que tá assistindo o sábado, é esse sábado, né? Porque 12 de março. 12 de março. E como é que estamos para tirar aquelas perguntinhas clichê do caminho? Como é que tá para essa luta? Como é que você vê lutar com brasileiro? A galera sempre fala, né, cara? Fala, porra, 2 brasileiros, não sei o quê, mas é trabalho, né? Cara, eu tô bem focado para essa luta. Focado 100% em MMA, né? O pessoal que me acompanha sabe de onde eu venho, né? Como que era o meu tipo de treinamento, agora sabe como que eu tô treinando. Assim, tô muito feliz, né? Com tudo isso que tá acontecendo. E, tô focado. Tá focado. E essa sua pergunta, né? Enfrentar outro brasileiro, é aquilo que você falou. Você respondeu por mim, é trabalho, né? Eu sei que é difícil, né? O público aceitar isso, né? Mas, a gente tem que entender que com esse barulho que a gente tá fazendo, um dos dois vai chegar mais rápido. Exatamente. Entendeu? Um dos dois vai chegar mais rápido. Infelizmente, um vai ficando um pouquinho pra trás ali, mas, como a gente falou, é trabalho. Exatamente. E foi engraçado que, agora eu não lembro quem me falou, porque a gente é brasileiro, né, cara? A gente fica naquela, tipo, 2 brasileiros, ainda mais, tipo, você acabou de estrear, o Blindado tá vindo de uma sequência boa, a gente fala, que sacanagem. E aí o cara virou pra mim e falou assim, bicho, e americano com americano? Os caras lutam toda hora americano com americano, e não fica esse mimimi que a gente faz. Eu me pego fazendo a mesma coisa, né? Caralho, porra. Igual eu lembro quando o Glover foi lutar com o Marreta, né? Sim. Falei, caralho, ali ainda os caras fizeram um negócio que dava pra ter mudado as peças e ter feito um negócio muito mais interessante, porque eles botaram dois containers de um lado e 2 containers do outro, e os 2 brasileiros. Eu falei, podia ter misturado e se tiver que lutar, luta pra ver quem vai pelo cinturão. Mas trabalho é trabalho, né, cara? Não tem... Sim, mas eu acho que agora o pessoal tá aceitando mais, né, essa ideia, e eu recebo muitas mensagens, né, das pessoas, caramba, sacanagem e tal, mas depois viu pelo lado bom, né? Então estão entendendo, e eu tenho certeza que vai ser um show, e o público sabe que vai ser um show e eles vão ganhar com isso. Era isso que eu ia dizer. Vai ser um lutão. Eu acho que engaja de um jeito o público, a atenção, mídia social, essa parada no Brasil, quando 2 brasileiros vão lutar, que isso é um negócio mais recente, se você parar pra perceber. Tipo, sei lá, de 2 anos pra cá que os caras começaram a casar brasileiro contra brasileiro, mas tipo, cara no top, assim, sabe? E eu acho que tá engajando legal, e eu acho que é por isso que eles continuam fazendo. E tá certo, cara, tem que dar audiência mesmo, não é? Sim, e eu vou firmar o que eu tinha falado pra você. Um vai chegar mais rápido. Né? Exatamente. É uma luta que tá sendo bem falada, né? O cara vem aí fazendo um excelente trabalho, dentro do UFC, né? São 3 lutas aí, 3 vitórias por nocaute. Então, assim, eu acho que tem tudo pra ser um lutão. E eu gosto do estilo também. Eu acho que é um estilo que vai favorecer a luta em si, né? Não só falando, é um estilo bom pra você. Você tá no UFC, você luta com qualquer um, né? Mas eu acho que o estilo dele lutar vai ficar um lutão, vai fazer uma luta mais bonita, né? Porque é um cara que não vai amarrar a luta, é um cara que vem pra trocação, que é a tua especialidade, né? A gente fica tudo doido querendo ver o Poatan lutar, né, cara? Caralho, o Poatan... E quando eu tive o Joinha, que eu fiz um podcast com o Joinha teu empregado, teu empresário. Boa. Um abraço, Joinha. E ele revelou, assim, entre aspas, né, brincando, assim, você tava no Glory ainda, você tava... Ou tava pra marcar a sua última luta do Glory, ou tava marcada e faltava alguns meses. E aí a gente tava falando, não sei o quê, aí ele meio que fez um breaking news aqui, ele falou assim, não, ó, até o final do ano o Poatan tá no UFC. E a gente esperava, a gente achava que ia rolar, mas não tinha aquela confirmação ainda, né? Era um sonho, é o sonho de todo mundo que luta, era um sonho teu também. Como que foi a notícia de tipo, tô indo, ou você já sabia que ia ser a consequência do teu trabalho mesmo? Então,
tinha uma época que eu tava focado, né, no kickboxing, as coisas estavam indo, mas só que teve um momento que parou. Onde foi que eu falei, pô, eu quero fazer MMA, quero treinar, quero lutar. E foi em 2015 ou 2016 que eu tinha Uhum. estreado. Aí lutei, pô, perdi a primeira luta, depois fiz mais 2 lutas lá no Brasil, ganhei as 2. E aí, pô, foi em 2017 onde eu tive a oportunidade de disputar o cinturão do Glory, e aí eu ganhei, já fiz, depois de ganhar, fiz mais 5 defesas, e aí eu priorizei, foquei só no kickboxing. Uhum. E, pô, já tava meio ali Tem sim. grana no kickbox, igual Ah, tem no MMA? Tipo, no seu nível deve ter, porque tem, mas não é pra todo mundo, assim, é mais Entendi, difícil, entendi. entendeu? É mais Você difícil. passou um perrengue lá, então, até começar a Demais. ganhar um dinheiro, Ah, né? demais, demais. Pô, foi muitas dificuldades, né? Sim. Mas aí depois eu foquei no kickbox, tá? Pô, cheguei num patamar ali que tava até difícil de casar luta pra mim. Você viu que eu até pô, subi de peso, fiz Sim. né? Já muito leve pra categoria, né? Que no peso meio pesado, no MMA é 93, né? Eu 93 não sei eu não sei a até conversão. 93 quilos. Aham. E no kickbox é até 95. Então, na época, eu pesava tipo 93, 94. Na primeira luta que eu fiz, pô, eu pesei 90. E, porra, 2 quilos de diferença é Então, diferença pra caramba. e sem fazer, comendo normal, Aham. entendeu? Então, assim, pô, eu tava fazendo coisas já absurdas ali. Então, eu acho que eu fiz tudo ali no kickboxing e tinha um tempo que eu falei, pô, eu quero lutar MMA. Aí, onde foi a oportunidade que eu tive, né? Graças ao Joinha, me apresentou pro Glover, pra gente. Ele já era teu empresário no Glory? Sim, Ah, sim. legal. Aí me apresentou pro Glover, falou, pô, treinar com o Glover, tá, pô, um vai ajudar Porra, o bicho. outro. E foi bem na luta do Marreta, né? Então, pô, dali, quando eu cheguei na academia, o Glover falou, pô, caramba, eu achei que você só, pô, era embaçado na parte em pé, mas, cara, você tem que lutar MMA, esse vai ser o seu futuro e tal. E aí, colocando isso na cabeça, né, e vendo como eu tava o meu desempenho nos treinos, eu falei, pô, é isso aí que eu quero. E aí Legal. começamos a fazer um barulho dentro do LFA, ganhei por nocaute, comecei a treinar e, pô, até para minha última luta mesmo, assim, do Glory, eu já não tava treinando focado no Então, kickboxing. eu acho que eu tinha comentado isso com o Turma. Eu não lembro se foi no podcast ou se foi batendo papo em off, assim. Falei, cara, é impossível que naquele ponto, agora provavelmente a gente já consegue imaginar melhor, você já tava com a parada toda acertada pra ir pro UFC. Sim. E com MMA na cabeça e tal. Ainda falei pro Poatan, falei pro Turma, falei, cara, aquela última luta dele do Glory, já, tipo, a cabeça dele já não tá mais ali, tá ligado? Ele, tipo, vou fazer, legal, mas não é mais isso que eu quero, né? E Sim. aí já. Eu não tava 100% focado, né? Eu tava treinando MMA pra lutar kickboxing, né? Minha Aham. última luta. Eu tinha que fazer isso porque eu E sabia se que. você não nocauteasse o cara, você não ia ganhar aquela luta de jeito nenhum, Então, né? Porque os eu caras achei não que eu iam. ganhei. Eu achei que eu ganhei a A luta, gente também achou, a gente também achou. mas tudo bem. Pô, felizaço com tudo que aconteceu dentro do Glory, sabe? Sou muito grato também por muito que os caras fizeram por mim, né? Eu consegui ali, Continua. eu consegui, ter uma mudança aí, uma qualidade de vida melhor também, graças a eles. Sim. E com certeza eu cheguei com esse barulho todo assim no UFC, graças ao que eu fiz também dentro da organização do Glory, então, pô, não tenho o que reclamar, né? De alguma forma ali eles me ajudaram. Com certeza, com certeza. Aí vem o UFC na parada, né? Você chega. Como é que foi a estreia? Eu tava com o Joinha jantando aquele dia, no dia da tua estreia. Foi no Madison Square Garden. Eu lembro eu vou dar o exemplo do Rodolfo Vieira, porque eu fiz um podcast com ele e ele tava contando essa parada de tipo, falou, cara, a estreia no UFC é um negócio muito louco, assim, né? Porque tipo, é onde todo mundo que luta quer estar. Então, ele falou, eu tava lá, sentado, o cara colocando o rap na minha mão, assim, aí você vai olhando, o tape tá escrito UFC, aí eu começo a olhar em volta, UFC, aí tem meu nome, fala, cara, você fala, caralho, que massa, tô aqui, né? E eu gostei desse exemplo dele, porque, porra, é um cara viajado, competiu pra caramba em tudo quanto é campeonato de jiu-jitsu, e competindo em altíssimo nível, né, cara, um dos maiores da época dele ali e tal, e isso foi muito louco, porque um cara desse fica um pouco deslumbrado, assim, eu fico pensando, né, cara? Eu falei, cara, aí o Turman falou assim, não, cara, a hora que eu recebi a ligação também, é aquela coisa de um sonho realizado. Era teu sonho também? A tua estreia foi essa parada de, tipo, rola um flashback, você fala, caralho, olha,
Eu lá em São Bernardo, na favela, e olha onde eu tô agora, no Madison Square Garden, o UFC, dá um peso, como é que... Não, com certeza é diferente, né? Mas eu acho que eu tava preparado pra isso já, não fiquei deslumbrado. Deslumbrar. Eu não fiquei Acho que tanto, deslumbrado não é a melhor palavra, mas não é, mais parecido. Tipo, deslumbrar é mudar, né? deslumbrado é ficar bobado. Nossa, Tá. que legal. E a gente sabe que não é assim, Então, mas... eu não fiquei assim porque eu tive um preparo pra chegar ali, né? Então, não foi de repente. Pra você ter uma ideia, fora do Glória, que eu já tinha participado, um evento, pô, tinha 35 mil pessoas. Não, né? e o Glória é gigante, né? Então, É que não é gigante aqui, pô, né? eu lutei na Holanda, no estádio de futebol, com 35 mil pessoas. Imagina. Então, assim, eu tava preparado para E você era a estrela da parada, né? Tipo, sim, eu tava preparado para isso já. Mas claro que tinha algo diferente ali que eu não conseguia nem te explicar. É que é outro evento, entendeu? É outro evento, mas eu acho que eu tinha mais, assim, eu diria a responsabilidade, né? Eu tinha muita. Eu cheguei, é diferente de um cara comum. Total diferente. Chegar, mas, pô, eu ali cheguei e, tipo, eu fiz entrevistas que, tipo, cara tem várias lutas. Que jamais. Fez, não, é uma situação então, completamente. Isso é meio complicado. É entendeu? O cara que bateu no campeão dos caras, né? Isso, tem tudo. Cara. Então, assim, eu fortaleci muito a minha mente, né, pra isso não subir pra cabeça. E, cara, eu fui muito bem. Acho que por isso, porque eu já tinha um preparo, né? Eu vim de um evento grande, né? E, pô, tava preparado pra isso. E a galera que fica pegando no pé com o negócio de mas ele não tem wrestling. Olha, eu tive lá na academia, eu fui lá no último sparring do Glover, antes dele disputar o cinturão. E eu vi o exercício deles fazendo com você de saída de queda. E eu tava falando com o Joinha até falou, filma pra mim. Eu falei, bicho, eu não vou tirar esse telefone do bolso aqui, porque eu não queria ser aquele cara que chega, tipo, o último camp do Glover, o cara ficar preocupado, o cara tá filmando, eu não queria que rolasse isso, entendeu? Mas, bicho, eu vi aquele treino de sair, eu até falei pro turma, falei, cara, aquilo ali era uma coisa que os caras deviam filmar e postar, porque a galera que vê aquilo lá vai falar, porra, então não é assim, porque é um negócio sinistro, a galera tem que lembrar assim, tipo, você tá treinando com o Glover, aí tem o Glover botando você no chão, 100% ali, quedão mesmo, te bota no chão, e você tem que sair da queda. E aí ele vai dando dica, e aí você faz, e não sei o quê. E, cara, é fantástico. E você não precisa aprender 20 anos de jiu-jitsu em um ano, você tem que aprender a sair do chão. Antes de eu fazer a minha estreia, né, muitos especialistas... os especialistas... sabe, falando... Pô, que na minha estreia, meu adversário, pô, o cara era campeão disso, campeão daquilo, de jiu-jitsu, era bom de queda, pô, o cara realmente, ele entendeu? Só que eu fui melhor do que ele, entendeu? Aí as pessoas, aí depois da luta, falam, não, ele não pegou ninguém. Mas era um cara qualquer, exatamente, normal. Então, tipo assim, amanhã eu vou lutar e, tipo, não, agora ele vai pegar um cara, pô, bom. Aí eu vou lá, eu vou impor no meu jogo, entendeu? Ninguém conhece o meu jogo. Aí as pessoas que conhecem o jogo do cara, do adversário, pô, ele não tá no dia dele. Pô, não é que não tá no dia dele, velho. É foda, né? Ele tava lutando comigo. Pô, eu tô aprendendo muito, sabe? Tipo assim, tô gostando demais dos treinos, entendeu? Eu treino ali com o Glover e eu vejo o que esse cara faz com essa galera aí, entendeu? Cara, é sinistro, sabe? né? Cara, é sinistro. E eu chego ali, dou trabalho pro cara, meu, e eu falo, caramba, meu, tô aprendendo bem. Exatamente, e é um cara, e acaba sendo uma troca, né, porque eu falei tanto disso aqui já, que os caras devem estar até de saco cheio. Falei, eu tive ali, quando eu voltei de lá, eu tinha até feito um post, acho que eu postei as nossas fotos e tal, e eu falei, cara, eu sinto que eu presenciei um pedacinho da história do MMA ali. Porque eu vi o último treino do Glover antes dele virar campeão. E aí eu vi o seu treino, você tava fazendo um sparring, eu até filmei você e o Turman fazendo um sparringzinho leve lá. Aí eu vi o Turman recém-chegado também, treinando. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, o Glover vai voltar campeão, porque a gente confiava demais que ia dar certo. Falei, cara, tá o Poatan aqui. Eu até apostei nele. Você apostou? Apostei, tava confiante. Caralho, demais, né? Tava do lado, pô. Tava do lado todo dia ali com o cara. Eu falei, não é possível que esse cara não vai ser campeão. Eu falei, acho que foi a luta. Se você olhar as últimas 3, 4 lutas do Glover, a do cinturão foi a mais fácil. Né? Ele tava numa.
Ele tava com uma aura, com uma confiança ali que ele ganhou a luta naquele primeiro round, cara, mental. O cara não sabia o que fazer, o cara tava... Você vê a hora que o Blachowicz senta no round, ele tá assim, ó. Tipo, o que vai... Aí ele fala, o poder polonês não ficou no vestiário. Não, cara, não ficou. O cara desligou ele ali de um jeito que é... Tipo, vamos trocar porrada? Então vamos trocar porrada. Você vacilou, eu vou te botar no chão. Quer tirar o mérito, né? Entendeu? Exatamente. Pô, eu vou lutar com um cara e eu não deixo o cara fazer nada no chão. Ah, não, mas o cara tava doente, o cara tava machucado, o cara tava... Ou senão é tipo assim, também esse cara aí, né? Esse cara aí não pega ninguém. Entendeu? É foda. Então, e aí, cara, eu voltei falando disso assim, porra, eu vi você fazendo sparring com os meninos lá, e você para o negócio e ajusta uma posiçãozinha do cara. Tipo, chuta assim que é melhor, ou bate assim que eu falei, cara, isso daí é um negócio que vai ficar uma parada histórica, assim, porque você não vê isso. Entendeu? Aí o que acontece? Aí o Glover vai, ganha o cinturão e volta campeão. Aí eu falei, todo aquele clima bom, aquela união, todo mundo se ajudando, aquilo lá agora, você eleva aquilo ao quadrado, a moral de todo mundo alta, porque, porra, o Glover é campeão agora, bicho. Né? Aí você vê isso, o resultado da luta do Turman, por exemplo. O bicho vai lá, os caras falam, mas ele levou um atraso. Eu falei, cara, não levou um atraso no primeiro round. Ele pagou o preço de perder a posição das costas. Aquilo lá acontece. Pegou as costas do cara, quase finalizou, escorregou, caiu. Agora, bicho, aqui eles falam payback, né? Agora é a hora do troco. O cara vai ter que dar porrada também. Eu apostei no Turman no primeiro round. Cara, eu falei assim. Já tinha começado a luta? Já, não, tinha apostado no primeiro round. A gente tava assistindo e tal. Aí tava um colega meu e falou, porra, tá assim, assado. Se apostar no primeiro round, falou os rounds, né? Aí eu falei, então apostar no primeiro. Aí apostei no primeiro round. Pô, ele era pra finalização. Nossa! Pô, a gente tava num restaurante, assim, pô, a gente tava comendo e, pô, a gente fazendo um barulho ali, pô, a gente gritando bem na hora ali e tal. Aí não finalizou no primeiro round. Eu perdi um... Quando ele veio pro segundo, lá, cadê aquela quedinha nele ali e tal, que ele caiu por baixo, eu juro que eu falei assim pra galera, tal, eu falei, não, beleza, não ganhei, mas eu vou falar pra você, vai pegar no armlock. Cara, eu juro, na hora, eu falei assim, vai pegar no armlock. Essa posição é muito boa pro Turma. Pô, só foi fechar a boca e... Nossa, cara, demais. Tava bem confiante, entendeu? E a gente tá ali, pô, treinando com o Glover, com o Turma, o pessoal ali. Pô, a gente vê os movimentos ali, a gente sabe o que o cara vai fazer, entendeu? E ele, quando a gente fala dele, a gente fala de você. Sim. Né? Fala, você tá lá treinando com o Glover, com o Poatan, entendeu? E é aquela parada assim de... Como é que eu posso explicar? Todo mundo vai evoluindo junto, né? Porque, tipo, você chega lá com... Pensa em videogame, assim. Você chega lá com strike nota 100, sim, né? Aí o Glover tá lá, strike nota 80, mas o grappling nota 100. Aí, tipo, o teu strike continua 100, mas o teu grappling vai subindo. E aí o strike do Glover vai subindo. Cara, não, eu falo pra você que ainda, além disso, o meu strike vai subindo ainda, porque é um strike pra MMA. Pra MMA, exatamente. Então você vai, cara, todo dia é uma evolução. De luvão pra luva de MMA é muito diferente? Pra movimentação, assim, pra aplicar, não, entendeu? Acho que só a parada de tamanho de luva, entendeu? E as pegadas ali, né? Porque ontem mesmo a gente treinou de luvão, né? E valia que dar. Então, assim, é bem cara, que dá de luvão é uma merda, né? Entendeu? Então é bem complicado, sabe? É bem difícil, mas só que... igual ontem eu fiz uma posição, pô, o Glover me quedou, tal, eu fui pra uma posição pra sair, eu não consegui levantar, eu acredito ali, por fato de ser um luvão, eu tinha que pegar na perna dele ali e não abraçava legal, entendeu? Aí, tipo, dificultou um pouco. Mas aí é a experiência dos caras que já faz isso. Então, mas eu penso assim, igual a mesma coisa, pô, eu tô ali de camiseta, treinar de camiseta, pô, é complicado, entendeu? Então o cara pega suas costas pra você tentar virar ali, tudo fica mais difícil, mas na hora da luta ali, você vai fazer isso mais fácil. Então. De luvão é difícil, mas na hora da luta... Exatamente. Então, assim, pro MMA, a luva de MMA vai ser o melhor, entendeu? Então, se você não treina, faz alguns treinos assim de luvão, pô, na hora da luta... Parece que tá com a mão pelada ali. Sim, direitinho, pô, né, cara? Perfeito. Exatamente. Escuta, você... Eu não sei, e se você não gostar de alguma coisa aqui, você me fala e a gente resolve depois, mas eu li uma parada, você teve, quando você era moleque, você teve problema com bebida? Pô, eu sempre gostei de beber, né? Desde moleque, desde novinho, né? Comecei a trabalhar na borracharia, tinha 12 anos de idade, e, pô, ali tava no meio de uma galera, pessoas boas, entendeu? Mas, pô, com vícios também. Adultos, talvez, se adultos, você criança. assim. No Brasil a gente tem muito disso, né, cara?
molecada quer ficar no meio, fica no meio dos caras Sim. mais velhos e tal, né? Então, Eu fazia a mesma coisa. então, trabalhando ali naquela borracharia, pô, pessoal bacana, mas a gente vai aprendendo as coisas, né? Igual a bebida. Meu único problema era esse. Mas você E. acha que chegou a ser um problema, assim, tipo... Sim, É porque isso mesmo? me atrapalhava muito, né? Me atrapalhava muito, então eu vi que eu tinha que parar. Tentei várias vezes. Tipo assim, comecei de moleque e tal, e só foi piorando, né? Foi aumentando. Uhum. Então, quando eu tinha. Era 21 para 22, né? Que eu. Não, 21 para 22 que eu comecei a treinar, e eu falei assim: eu quero treinar para parar de beber. Então, para Caraca. parar de beber. Eu não, pô, nunca pensei em viver da luta, em ser Aham, campeão, aham. em ser um profissional de luta. Eu só queria parar de beber. Mas, cara, era tipo... Eu só tô... Você vai ver onde eu quero chegar quando eu pergunto. Porque era isso, tipo... Você bebia todo dia, de ficar chapado e bêbado todo Não, dia? todo dia. Ou era, Não. tipo, era uma coisa ruim, porque beber é ruim, mas você saía de fim de semana e enchia a Então, cara? teve uma época que foi todo dia. Ah, Quando, tipo entendi. assim, quando eu era mais moleque, não, que eu não saía e tal, Aham. ali, bebia mais escondido e tal. Mas depois que eu tive mais liberdade de sair, tipo, Aham. uns 16 anos de idade pra frente, pô, eu bebia todos os dias. Caraca. Não tinha um dia que eu não bebia, né? E nesse finalzinho aí, já tinha 21 anos de idade, eu tava bebendo, tipo, pô, quase 1 litro de cachaça por dia, Ah, não, aí, porra, aí entendeu? é um problema. Então era assim, então tava muito difícil. E Porque eu aí fico, eu eu fico tentei. pensando quando Eu, os caras falam do John Jones. Ah, que o Uhum. John Jones fala, porque eu tenho um problema com bebida. Mas um cara daquele, por exemplo, sai um fim de semana e enche a cara e faz merda. É esse o problema que ele tem com bebida. Era isso que eu tava querendo entender. Tipo, você saía de fim de semana e Não bebia. fazia merda, né? Eu Entendi. só não fazia merda, mas Mas tipo assim. bebia pra caralho. Mas chegava atrasado todo dia no É, não, trabalho, entendeu? aí realmente é um Eu problema, não né? tinha responsabilidade, Aham. entendeu? Então isso tava me atrapalhando, né? Em tudo. E aí, onde eu falei, pô, o esporte salva, né? A gente escuta isso. E futebol é a coisa no Brasil, né? Sim. Mas Ainda mais futebol. naquela área que você tá, de São Bernardo ali. Tem o São Caetano, que é grande, tem o próprio São Bernardo, Santo Sim, mas André. eu nunca joguei bola, nunca gostei de futebol. Nunca gostei de futebol. E aí eu falei, pô, quando era moleque, gostava de brigar na rua, né? Aí eu Caralho, falei, velho, pô, foda. acho que a luta é o esporte, então eu vou pra luta. E aí, pô, procurei. E aí antes disso, eu tentei parar de beber. É. Porque eu queria ser um cara controlado, eu não conseguia controlar. Eu gostaria, porque, tipo assim, tem pessoas que sabem beber, bebe e faz. Pô, às vezes é campeão, entendeu? Mas tem que saber. É o Glover, toma uma cachaçinha Pronto, dele e entendeu? Então, fala, não assim, é é um cara exatamente. controlado. Eu não era assim, entendeu? Então, Entendi. tipo assim, eu tentei parar 2 meses, aí parava 2 meses, eu falei, eu acho que agora eu consigo chegar num lugar, na festinha, tomar uma latinha ali e parar. Não, pô, chegava, arrebentava. Caraca. Aí eu falei, pô, aí arrebentava de novo, começava tudo de novo. Aí, quando eu vi que o negócio tava muito feio, eu falei, pô, vou parar de novo. Aí daqui a pouco ficava 3, aí daqui a pouco tentava de novo, 4. O máximo que eu fiquei foi 6 meses. Aí quando chegou 6 meses, eu falei assim, 6 meses, pô, nunca fiz isso. Eu acho Aham. que agora eu tô um cara controlado. Aí eu falei, vou ali, Puta vou que ali beber. pariu. Hoje eu tenho uma meta, vou beber duas latinhas de cerveja. Pô, cara, Aí a gente já era sabe como é que complicado, foi. entendeu? Então aí depois desses 6 meses, eu nunca mais tentei parar. Aí foi onde que eu procurei a luta. E dentro da luta, assim, nos treinos, eu fiquei 4 anos treinando, lutando já, até profissional, fui campeão brasileiro, profissional de kickboxing, bebendo, né? Mas Caralho, assim, cara. no primeiro Você ano, tentou arrumar um outro vício, né? Tipo, o é, esporte vai ser o sim. vício pra trocar o vício, né? No primeiro ano eu bebia muito e treinava pouco. No segundo ano eu já treinava muito e bebia muito, entendeu? Hum. No terceiro ano eu já treinava muito e bebia pouco. No quarto ano eu falei, cara, parei, eu não consigo controlar, então o que resta é prometer pra mim mesmo que eu vou parar. Aí parei, até hoje faz uns 9 anos mais ou menos que eu nunca mais relei uma gota de álcool E não na minha dá nem boca. pra tomar uma cervejinha, pelo jeito, do jeito que você Não, fala que. não. Cara, eu não sei se eu tenho esse controle se É, eu for tentar beber, mas eu vou falar pra você, melhor não pra mim, tentar descobrir. não, tipo, pra mim não faz falta, Sim, entendeu? Pra mim não faz falta. O que que vai mudar pra mim? exatamente. Entendeu? Você trocou Só, o vício. só trouxe coisas ruins pra mim. Pra que que eu vou arriscar? Fala pra mim. Não faz Exatamente. sentido, entendeu? Exatamente. Pô, tô feliz assim, entendeu? Então eu não preciso disso. Pra mim tá ótimo. Então é isso, mas eu fiquei 4 anos dentro do esporte e bebendo. Caraca, é E muito depois eu louco falei, pô, isso. parei. E aí depois disso as coisas começou a andar
muito bem. Como que foi a história de vir para os Estados Unidos? A gente sabe que o Glover acabou acontecendo pelo Joinha. Cara, acho que eu vou arriscar dizer que é o melhor lugar que você podia aterrissar, assim, né? Porque a gente fala, mas tem American Top Team, não sei o quê, mas eu acho que para um cara com com a sua bagagem e o que você precisa no momento, era o que o Turman tava precisando. Sim. Por exemplo, entendeu? Chegar num lugar que o cara vai abraçar você Sim. e falar assim, ó, escuta eu e vamos junto. Sim. O que aconteceu comigo também, né? Cheguei, não tem muita, sabe, pessoas falando na sua orelha. Acho que você vai num lugar desse, pô, tem muitas opiniões, entendeu? E você tem que ver as coisas acontecendo, igual com o Glover, entendeu? Pô, o cara tá aqui também com a turma, com o time dele pequeno ali, e tudo dando certo. E eu falei, pô, esse lugar aqui, eu me Você identifiquei acabou muito. encontrando um mentor, né, cara? É um negócio diferente, não é só o coach. Você acabou achando um Eu acho mentor, mais um né, cara? amigo, entendeu? Então. Entendeu? Acho que mais, pô, essa amizade aí com o Glover aí pra mim foi sensacional, sabe? Então eu acreditei em tudo que ele vem fazendo aí, porque tem resultados, né? Então a gente Uhum. tem que ver os resultados, quais são, e acreditar, e as coisas estão acontecendo. Você sempre teve vontade de mudar aqui para os Estados Unidos ou Nunca passou pela minha cabeça, né? você treinava onde no Brasil? No Brasil, cara, o que acontece? No Brasil, eu eu tava treinando um pouquinho em cada lugar, né? Eu tinha minha equipe lá, fiquei uns 5 anos mais ou menos lá em São Paulo, e eu, um dia ou 2 dias na semana, eu visitava outros lugares, entendeu? Porque assim, eu acho que você tem que ter a mente aberta. Tem treinadores aí que pensam, sei lá, diferente. Acho que, pô, o cara tem que ficar só com ele ali e tal, mas eu acho que eu aprendi muito indo para os outros lugares, Sim. porque o que acontece? Eu não sei de tudo. Então, se você vem treinar comigo, você vai aprender algo que eu vou estar te passando, Sim. mas tem muitas coisas que eu não sei, entendeu? E outras pessoas sabem. Então, o que acontece? Eu não dependia de ninguém pra, sabe, pra ficar ali amarrado com um cara, pô, o resto da minha vida, entendeu? Pô, isso pra mim ia me travar. Então, como eu tinha essa liberdade de ir nos outros lugares, eu fazia isso toda semana, entendeu? Pô, às vezes pegava meu carrinho ali, eu, pô, rodava 500 km pra fazer um sparring, entendeu? Caralho. Sabe? Mas procurando treino bom, né? Procurando treino bom, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que eu tô falando pra você. Eu não sei de tudo, você também não sabe de tudo, entendeu? Se tem um cara no meio aqui, se ele vai com você e vem comigo, ele aprende duas coisas diferentes, Uhum. entendeu? Então ele vai saber mais. Então foi o que aconteceu comigo. E por Isso é isso, uma coisa louca, porque a galera fica meio nessa, igual você falou, né? Tipo, tem que ter aquele treinador lá que você cresce com o cara e o cara te conhece. Eu acho que tem que ter isso, mas essa parada de ir buscar conhecimento em outros lugares é eu, essencial. sim, eu sempre organizei os meus treinos. Nunca, assim, eu tive um treinador no início por 5 anos, treinei, pô, aprendi pra caramba, tal, saí. Aí eu fui pra outra equipe, fiquei mais 4 ou 5 anos, não lembro. E, pô, eu acho que um ajudou o outro, entendeu? Aprendi muitas coisas, mas também ensinei muitas coisas. E eu montava o meu treino, né? Então, assim, pô, ó, hoje, pô, eu quero fazer isso, mas eu dava a liberdade do cara falar, não, a gente pode Uhum. fazer isso. Eu, pô, jamais ia falar, não, tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. Não, Lógico. beleza, vamos fazer um pouco do seu, vamos fazer um pouco do meu. E aí eu programava os meus treinos, eu sabia a hora que eu ia correr, eu sabia a hora que eu ia fazer minha preparação física, eu sabia a hora que eu ia fazer meu treino de luta. Então, assim, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso. Então, vem dando certo. Então, eu não tô falando que todo mundo tem que fazer a mesma coisa nessa parte, entendeu? Eu acho que, pô, eu sou um cara diferente, entendeu? Eu sou um cara diferente, eu tenho uma visão de luta, eu consigo fazer isso, não é todo mundo que consegue, Então, era isso que eu ia entendeu? falar Então, agora. Tem assim, gente que precisa daquele isso, cara ali. precisa, entendeu? Mas, tipo assim, nunca ninguém falou, você tem que treinar, você tem que correr, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nunca ninguém falou pra mim treinar. Eu falo, então assim, nem todo mundo consegue fazer isso. Então Não, assim, porque a gente você se tem que ter, você saboteia tem que ter muito, pessoas, né? você tem que ter pessoas para fazer isso. Mas o lance de você fazer visita em outras equipes, cara, isso aí eu falo pra você, é muito bom, é 100%, entendeu? Tem que Não. fazer,
tem que fazer isso, senão vai ficando pra trás. O ser humano, eu não sei nem se saboteia é uma palavra, mas eu acho que se sabota muito, né? Tipo, você tá falando, você não precisa daquele cara dizendo, você tem que treinar, 10 horas você vai correr. Mas tem gente que faz assim, né, cara? Tipo, você fala assim, Sim. hoje não, né? Faço amanhã. Né? Porque é meio que da natureza do cara, tentar arrumar um obstáculo pra tentar desviar o curso ali. É muito louco Quando isso. começou essa pandemia, eu não sabia quando que eu ia lutar no Glory. Fiquei, tipo, sei lá, ficou um ano assim, sem lutar. E eu falei, caramba e tal. Mas em um ano, que foi assim, tipo, teve uma pandemia, uma parada muito forte que fechou tudo lá no Brasil. No Acho Brasil. que 2021, né? Então, fechou tudo lá, academia e tal. E eu falei, caramba, e agora? Pô, cara, eu faltei dos treinos, foram 4 dias seguidos, porque, tipo, se pegar alguém treinando, abrir na academia, vão multar, multa de 10 mil. Cara, E aí eu falei, e agora? Até eu achar uma maneira de achar um lugar, assim, pra ficar ali, foram esses 4 dias que eu não treinei, mas depois desses 4 dias, cara, eu não faltei um dia na pandemia. cara. Você não faltou porque você tinha luta marcada. Não sabia quando eu ia Não lutar. sabe, tá tudo fechado, né? Entendeu? Ainda mais na Então, Europa, né? entendeu? Então, assim, eu ia treinar, entendeu? A gente tinha uma galera e eu treinava. Então, eu fazia isso. Eu não parei um dia. Ninguém tinha que pedir pra mim treinar. E o mais louco é assim, é sem a data ali, né? Porque tem gente, tipo, atleta, a gente sabe, tipo, atleta treina, o cara treina constante, né? Eu não lembro quem que falou, acho que foi o Pedro Rizzo, fez, não tem esse negócio de training camp, a gente treina. Quando tem luta, a gente só sabe pra quem que a gente tá treinando. Sim. Mas training camp é todo dia. E isso é uma coisa interessante, porque o cara realmente treina toda hora. Então você tá ali sempre ativo. Mas essa parada de tipo, olha, tá tudo fechado, tá tudo fodido, não tem evento. Não é que eu tô sem luta marcada, tipo, não tem evento, né? Igual um colega meu, eu tava no Brasil, a gente vinha conversando pô, tá complicado treinar, não tenho luta, cara, eu não tenho luta, entendeu? Como que eu vou ficar treinando assim e tal? Eu não tenho ânimo pra isso. Eu falei, pô, cara, eu também não tenho, Foda, né? eu também, é complicado pra mim, essa pandemia e tal, mas você sabe que você vai lutar, entendeu? Aí eu falei assim, pô, mas e antes também, quando eu não tava nesses eventos grandes, entendeu? Eu tava na mesma coisa que você, mas eu não parei, entendeu? Se eu pensasse que nem você, eu não estaria onde eu tô. Exatamente. Mas essa é a diferença, né, cara? Essa é a diferença. Você é um cara, como centenas de outros atletas que estão ali no UFC, lutando nesse nível alto, né, cara? Vocês estão no 1% do 1%, né? Que é aquele tipo, porra, você é um atleta especial, caralho. Você começou a treinar com 20 anos de idade pra parar de beber e olha onde você tá agora. Pô, relativamente pouquíssimo tempo depois. Sim. Pra onde eu tô, pouquíssimo. Cara, é uma loucura, é uma loucura. Eu acho que mais assim, ó, vendo por esse lado de começar tarde, por isso que eu falo que às vezes nunca é tarde, né? Você tem. Algo, né? Exatamente. Porque o que acontece? Mas o talento ajuda. O talento ajuda. Tem que. Sabe o que eu vi? Muita gente que já nasceu no berço, assim, de luta, sabe? O pai, o tio, alguém era treinador, lutador e virou treinador. E a molecada começou muito cedo, né? Então aí começa uma expectativa ali de anos, pra quando vem começar a dar certo, já é muito tarde, assim. O cara já tá rodado. Tá rodado, e a pessoa, pô, e agora? Cheguei. Meu pai falou que quando eu tivesse 20 anos eu já estaria bem, pô, e tal, e não tá acontecendo. Aí as pessoas desistem, entendeu? Então, assim, comigo esse processo foi rápido, então, porque eu comecei tarde, entendeu? E eu já era maduro, entendeu? Sim. Pô, já entrei e saí na porrada, entendeu? E você passou aquele perrengue que a molecada de repente não... A hora que o cara amadurece um pouco, ele já tá com o bolso um pouco melhor ali. Você passou o perrengue e aí acho que você aprecia mais também, né? O que você conquista. Aprecia, assim, valoriza mais não também, porque eu passei muita dificuldade, né? De questão financeira, entendeu? Pra você comprar uma luva, entendeu? Na época que eu comprei minha primeira luva, que eu trabalhava na borracharia, o pessoal lá fizeram, tipo, vaquinha pra comprar minha luva. Caraca. E um protetor bucal, entendeu? Então, assim, pra você ver como que é as coisas. Né? Tipo, pô, você vê, até pra você ter uma alimentação legal, entendeu? Não tinha condições, entendeu? Pra você ter uma alimentação correta. Eu comia como uma pessoa normal, entendeu? E o atleta não tem como assim. E esses amigos daquela época de borracharia? Você vê os caras hoje ainda? Quando eu tô no Brasil, eu tô praticamente
todo dia lá, entendeu? Tem alguém que te deu umas porradas quando você era moleque, que você volta hoje e o cara fala, caralho, não, quando era moleque, sempre tem, mas, pô, coisa de moleque, não briga assim, briga feia, não, entendeu? Só fica pra trás, aqui, isso. Porque senão a gente vai perder Isso. o som. Então, mas Porque isso é muito louco, você falou, arrumar umas brigas na rua. Já eu não lembro com quem que eu tava conversando, que o cara falou, não, cara, arrumava umas brigas na rua. Geralmente eram uns caras maiores, né? Aí a gente vai conversar, fala, pô, já pensou se você pensa em descontar hoje, hein? É isso, então, como é que é? É engraçado pra caralho, né? O cara fala, caralho, e o cara deve andar todo, tá vendo? Potão, já deu umas porradas nele. Mas não era hoje em dia, né? Não é. Mas é bem assim mesmo, mas, pô, eu tenho amizade com todo mundo. Quando eu posso, eu tô indo lá na borracharia, lá onde eu trabalhei muitos anos, né? E, pô, eu vou lá, pô, você vê uma resenha danada e, pô, às vezes eu vou lá, faço até um trampinho lá, entendeu? Sério, cara, que louco. Não, assim, tipo, tô montando um pneu, eu falo, pô, deixa eu montar aí. Pra lembrar, aí eu vou lá, tal, vou lá, monto, entendeu? Pô, é bacana, você tem que ver. Tem até vídeos, assim, eu, recente, assim, fazendo alguma coisa, entendeu? Cara, e é legal esse resgate. Você tá aqui faz o quê? Sei lá, quase 2 anos já, então? Você falou que veio na época da luta vim voltando quase 2 anos. E o que você mais sente falta, assim, do Brasil? Tá bem recente, né? Então, assim, mas as amizades mesmo, né? Aquela resenhona, assim, a gente não tem muito aqui, né? As amizades. Você ainda tem, porque você vive num ambiente que, querendo ou não, o teu ciclo de amizade vira o pessoal da academia ali. Sim. E um pouquinho antes do treino rola uma resenha, sim. Depois do treino rola uma resenha, vem aqui em casa, faz não sei o quê. Sim. Mas não é aquela parada de Brasil, né? Não é. No Brasil todo dia tem alguma coisa pra fazer, né? Sempre tem alguma coisa. É diferente. Mas assim, por mais que tenha assim, a galera aqui, pô, também, pô, gente boa demais, entendeu? Pô. Mas a gente tá acostumado com a galera lá já, entendeu? E a gente sente um pouco de falta, sim. É muito louco isso, né? Escuta, agora eu vou entrar no assunto de que todo mundo entra. Eu e o público, assim, a gente tem uma previsão pra você e não dá pra ser hipócrita e negar que a expectativa dos caras, os caras já tem uma historinha escrita pra você ali, que é se tudo der, a parada é essa, tudo tem que encaminhar direito, né, do seu lado e do lado do cara. Mas um possível confronto com o tal do Adesanya. Qual que é a sua expectativa? A minha expectativa, o que eu acho real, eu já falei isso pro Joinha, ele dá risada e tal, mas é o seguinte, você vence essa luta com o blindado e você vence mais uma luta e a tua próxima luta eu acho que já é pelo cinturão. Então, mas, não, é claro que você não sabe, não tô dizendo que isso tá escrito e os caras te falaram, é o que eu acho. Mas aí você tem que ver também que o Adesanya também precisa estar ali para isso tudo acontecer, entendeu? Como que você... Primeiro, como é que foi as suas 2 lutas no Glory com ele? Ele já era um cara que tinha um hype na época lá, ou era tipo só mais um oponente? E como que você vê uma possível luta futura? E assim, futura, que eu digo futura mesmo. Se você vai fazer 2 ou 3 ou 4 lutas até chegar nele, não importa, mas era um cara que você gostaria de disputar o cinturão com ele? Então, eu não tenho interesse. Você vem falando isso, porque, já lutei 2 vezes com um cara. Mas é MMA. Mas pra mim, qual a diferença? Não, mas eu acho que agora, o legal é que agora a diferença é que o cara é o campeão. Então ele tem alguma coisa que você quer. Não, com certeza. Tipo assim, eu quero chegar, quero conquistar o cinturão. Eu quero ser campeão, entendeu? Se ele estiver lá, vai ser... Vai vender pra caralho. Com certeza, vai ser mais emocionante, entendeu? E outra... Eu já conheço tudo do cara, entendeu? Tem tudo isso, sabe? Mas você não conhece o wrestling dele agora. Entendeu? Mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, o meu interesse é de disputar o cinturão. Lógico. Entendeu? Ser campeão. Se ele estiver lá, vai ser melhor. Vai dar um gostinho especial. E, desde quando eu lutei com ele a primeira vez na China, foi em 2016, já era um cara, assim, bem rodado e falado, né? Muito técnico. Sim, sempre, entendeu? Desde quando eu lutei com ele a primeira vez. Só que, cara, eu sou um cara diferente, eu sou um cara estranho, assim, as pessoas demoram no meio da luta, assim, de entender o que eu tô fazendo e daqui a pouco acabou a luta, entendeu? Foi o que aconteceu com ele. Ele achou que eu era mais um dos caras que ele pegou e foi diferente, entendeu? Mas eu achei que eu fiz foi um lutão. É a primeira que você nocauteia ele? Não, a segunda. A segunda. Fiz um lutão ali por pontos, entendeu?
pô, eu achei que eu ganhei. Algumas pessoas já vi falando, pô, achei que não ganhou e tal, mas eu achei que eu ganhei. Daí a gente teve uma outra oportunidade, que foi 2017 no Brasil, uma Ah, revanche. E aonde que muitas pessoas não sabem que eu não ia fazer essa luta. Como eu tinha lutado a primeira vez na China, depois disso eu conheci um pessoal no Brasil, uns chineses, né, que moram no Brasil, tinha comércio no Brasil, empresários, que fizeram um contato com o pessoal da China, da organização. Então esses caras que eram de comércio, pô, não tem nada a ver com luta, entendeu? Fizeram contato e ele falou, pô, vamos trazer esse evento pro Brasil. Eles entraram em contato e falou, beleza. Falou, mas o Alex, eu não quero ele lutando, eu quero ele no meio da organização, ajudando a organizar o evento. Eu falei, pô, bacana, então eu vou ficar de fora. E aí, pô, casei todas as lutas lá de kickbox, escolhi e tal, pra lutar com os chineses. E o Adesanya fazia parte, né, do time chinês. E aí o adversário dele, pô, machucou, tipo, acho que coisa de um mês, eu acho, putz. entendeu? E aí, pô, eu falei, que agora, o que eu vou colocar? E eu tava doido pra lutar, mas eu tava vindo de uma lesão também. Eu tava Aham. tratando e tal. Eu falei, não, mas meu braço já tá melhorando, eu vou fazer essa luta. Aí eu falei, ó, não, eu quero lutar e tal. Os caras falaram, você que sabe. Eu falei, não, eu quero lutar. Aí comecei a treinar pesado e tal, mas, pô, não tava legal. Eu Aham. achei que tava, mas eu não tava. E aí, pô, beleza, fiz o primeiro round ali. Se você assistir a luta, pô, tava meio que pau a pau ali, entendeu? No segundo ali, cara, pra falar a verdade, não foi nem as mãos ali, sabe? Porque não pegou, pô, não pegava muito, ele não pega muito, entendeu? Uhum. Então, pô, começou a golpear ali e tal, mas era o cansaço, entendeu? Eu não conseguia me defender, Então, será que a gente acha porque eu pra cansei. colocar? Eu cansei, entendeu? E aí, se você ver a luta, no segundo round, e até a metade do round, eu tava meio que, tava igual o primeiro. Só que do meio pro final do segundo round, pô, eu cansei. E aí, pô, eu fiquei 1 minuto e meio apanhando ali, entendeu? Aham. Aí o que acontece? Eu fiquei 1 minuto e meio apanhando, ele batendo, ele se desgastando, e eu descansando apanhando. Você tá entendendo? Caralho. E aí, tipo, acabou o round, não me nocauteou, me deu knockdown, abriu contagem e tal. Aí, beleza. Aí, pro terceiro round, o que acontece? Ele se desgastou bem no segundo. Aham. E eu não me desgastei. Tomei muita porrada, Mas entendeu? Mas descansou. descansei. Aí, quando eu voltei com gás. E ele tava já E mole, aí, entendeu? É porque onde foi. bateu o segundo round inteiro. Ah, isso, aí onde foi que entrou a mão dele ali. Ah, pô, é o golpe de sorte. Cara, assiste a primeira luta, esse direto e cruzado que eu faço. Quantas vezes, se pelo menos nas duas, não nem vou falar da primeira luta, que tem várias, vou falar só da segunda, que foi o primeiro round, certo? E o primeiro e segundo round. Cara, eu faço isso pelo menos umas 10 vezes. O golpe da sorte eu faço 10 vezes, entendeu? Pelo menos. O golpe O, da o golpe da sorte. sorte eu faço uns 10 Ah, vezes, pelo menos nesses 2 rounds. Então, as pessoas só conseguem ver o golpe quando pega, velho. Entendeu? Então o que aconteceu foi isso. E aí, porra, fui lá, nocauteei ele, e até ele mesmo fala: a luta era pra ter acabado. Porra, mas se eu nocauteei ele, como era pra ter acabado? Então eu tinha condições de lutar, então não era pra ter acabado. Pode abrir isso aqui, não? lógico, é teu, pô. É bom? É gostoso, experimenta aí, vê se você acha. Se você gostar, eu já vou falar pros caras da massa mandar um chazinho pra você. Sem açúcar, né? Sem açúcar nenhum. É de cogumelos naturais. Os caras vão me odiar, porque eu tento fazer a propaganda dos caras, nunca consigo. Não, é Mas é bom. gostoso, é Não, é gostosinho. bom, pô. Tá E tem doido. cafeína natural, assim, dá uma pilhazinha. Então foi assim as duas lutas, né? Aí hoje, né? Ah, mas hoje é MMA. O cara tem, pô, 5 lutas, né? O cara tem lá 20 e poucas lutas, sei lá, de MMA. Então, aí se você pegar os números, no kickboxing era praticamente a mesma coisa. Eu Uhum, com 20 e poucas lutas e o cara com 80 lutas, sim. entendeu? Eu ganhei. Mas aí a gente fala, hoje é MMA, mas como é que eu posso. Mas você não tá lutando com. É um cara que luta o teu estilo ainda. Entendeu? É um cara que ele não vence as lutas por finalização, usando wrestling, que é uma coisa que ele. Eu acho que ele é melhor pra kickboxing do que MMA. Entendeu? Exatamente. Mas ele tem aquele diferencialzinho que a galera que cresce no MMA não tem. Que é o que você tem. O pessoal não entende o jogo do cara. Eu sei tudo, cara. Exatamente. Entendeu? O jogo do cara, Exatamente. entendeu? Ele começou a ver eu agora, entendeu? Porque ele achou que eu nunca ia pro MMA, entendeu? Cara. Mas eu não vejo ele agora. Pô, tem anos, Cara, isso, entendeu? isso é uma coisa que a gente como fã, a gente fica torcendo pra acontecer logo. E eu torço muito pra acontecer, e não é só porque é o Adesanya, é porque é o campeão. A gente quer ver a história de vocês migrar pro UFC, porque o cara tem que ser campeão. E aí eu entendo o seu lado dizendo, tipo, de repente se ele não for o campeão,
Não tem porque você querer, eu quero lutar com ele pra vir. Você não tem o que vingar, você ganhou do cara 2 vezes, pô. Entendeu? Tá certo. Mas tem a parada de ser o campeão, o cara que ninguém ganha. E aí a gente, brasileirão, assim, a gente fala, porra, a gente tem o Poatan, né, cara? É igual ele fala, né? Que tá doido pra lutar comigo, né? Ele fala? Não, fala, pô. Daqui 15 lutas, né? Tá doido. 15 entendeu? lutas, Mas... É mais ou menos assim, entendeu? Mas por que ele faz isso? Igual ele falou, pô, tá, né? Primeiro, a primeira parada que ele falou é que, tipo, não, tá. Eu quero lutar com ele e tal. Mas o que acontece? Ele sabe que é mais difícil eu chegar nele do que ganhar dele. É mais difícil eu chegar muito. nele. Exatamente. E aí o que acontece? Ele fala assim: não, eu tô louco pra lutar com ele. Pra quê? Se eu passar por todo mundo que eu tenho que passar pra chegar nele, eu falo assim: agora sim, chegou a sua vez. Mas tá cagado, entendeu? Agora, se eu vou lá dar uma deslizada ali no meio do caminho, ele fala: pô, é esse cara que você quer que eu lute? Você tá doido? Pô, quero esse cara aqui não. O que é bem possível, né, cara? Se você pega. Luta é luta, né, cara? É um negócio complicado. Se você tem 3, 4 lutas, você tem 3, 4 chances de perder até você chegar no cara. Não dá pra. Ninguém é invencível, mim, cara, né? Eu tô, assim, tô muito bem focado e, pô, tudo dando certo aí, eu vou chegar mais experiente, entendeu? Então, acho que esse tempo aí que ele tá tentando atrapalhar, eu acho que vai ser melhor pra mim, porque, lógico, eu tenho que aprender muito, eu tenho que ganhar experiência, entendeu? E o cara tem que se manter relevante também pra. Eu acho que a parada, e você falou perfeito quando você fala assim, todo mundo fica falando da Adesanya. Pô, eu não quero lutar com o cara de novo, já, a não ser que vale a pena. E pra valer a pena, o cara tem que se manter campeão. Sim. Pra ele se manter campeão, também não tá. Não vai ser fácil, porque os caras vão começar a inventar coisa pra ele lá. Porque ele praticamente passou por todo mundo do começo da divisão ali, entendeu? Ele tem ganhado as últimas lutas um pouco mais. Tem muita gente que acha que o Whittaker ganhou essa última luta, entendeu? Então não sei. Eu adoraria ver você vencendo, lógico, mais 2 ou 3 lutas e disputar um cinturão com ele. Mas eu acho que para essa ultra luta acontecer, ele também vai ter que trabalhar muito para se manter campeão, né, cara? Sim. Porque eu acho que ele não tá tão soberano. O cara só consegue ficar soberano. Essa última luta dele aí também não me convenceu muito, não. Eu também acho que não. Mas eu acredito que ele deve ter machucado ali no início da luta. Você acha? Eu acho que o pé ali, a perna, entendeu? Nos chutes, eu acho que sim. Porque o chute é uma arma boa dele, né? No kickbox, né? No strike. E ele chutou muito pouco. Eu acredito que ele... Não que ele veio machucado, mas que ele machucou ali. Entendi. Então, assim, já muda um pouco o jogo. A galera, pô, tem que entender pra lutar com ele. Né? Pô, eu sou raçudo, eu sou wrestler, vou botar ele no chão. Não funciona assim, né? Que adianta, pô, agarrar bem o cara ali, mas e a distância? Entendeu? Exatamente. O que acontece? O cara começa a machucar ele numa distância boa, o cara ele quer agarrar, ele é bom, mas ele quer agarrar de uma distância que não é legal, entendeu? Mas pra você agarrar ele bem, pra você agarrar 100%, você tem que ter uma distância boa. E pra você ter uma distância boa, você tem que tomar porrada. E pra você tomar porrada, você não pode tomar porrada limpa, você tem que defender. E é onde a galera, sabe, peca. Você acha que desse top 5 ali, de repente, até estendendo um pouco mais, você acha que tem alguém ali que daria muito trabalho pra ele, que consegue, de repente, desbancar ele do cinturão? Você vê alguém? Não. Você acompanha a divisão? Você acompanha as lutas? Não muito? Não muito. Mas o Whittaker mesmo é um cara, assim, mais próximo mesmo, entendeu? Mas precisa de mudar um pouquinho ali o jogo, entendeu? Entender mais, sabe? Cara, quando... Borrachinha é meu amigo, né, cara? Quando ele foi lutar, cara, eu tava tão confiante que... Falei, ele vai trazer uma explosão pra cima do cara e tal, não sei o quê, só que deu tudo errado pra ele aquela luta, né? Cara, pra ser sincero, eu não via dessa forma que você tá vendo, né? Pô, eu acho que o jogo tem que casar. O jogo do Borrachinha, na minha opinião, não casava ali, porque o que adianta? O cara, pô, a mesma coisa, pô, o cara é forte pra caramba, se pegar um soco ali, mata o cara. Mas tem que chegar, né? Entendeu? Então, assim, é difícil, entendeu? Então, assim, se o cara nunca lutou dessa forma, eu falei, pô, dificilmente o cara vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, eu via dessa forma. Você vê, se você olhar, a gente olhar até hoje,
acho que o Gastelum foi o cara que mais chegou perto de ganhar dele, né? Sim. Você acha que o tamanho, o gerenciamento de distância ali mudou muito pra ele e ele Eu surpreendeu acho por que causa se fosse disso? hoje de novo, se fosse na segunda luta, eu acho que seria pior pro Glasson. É, Porque. o fator surpresa passou. Passou, entendeu? Entendi. Passou. Porque, pô, os caras trocaram porrada aquela vez, hein, cara? Então, mas eu acho que agora uma segunda luta, pô, o Adesanya seria muito melhor. Ó, eu botei um story lá no Instagram falando pro pessoal mandar umas perguntinhas pra você. Tá? Vamos olhar. A gente faz uma selecionada aqui porque vai ficar legal. E aí a gente vai descer e tomar mais um café. Aqui o negócio é... Cafezinho, né? Cafezinho é bom. Né? Ó, tá cheio de pergunta aqui. Eu vou fazer a primeira é a do Turman, tá? Que foi o primeiro que fez. Já fez de sacanagem, você viu, né? Já até imagino já. Porque ele, eu não digo que eu fiz nada com o pessoal do UFC, ele já falou, pô, fala pro Potão falar da calça, que ele não tira dos couro. Qual que é a história da calça? Conta, não, porque, pô, eu gosto do camuflado e tal, aí eu colocava uma calça assim e eu usava ela direto. Sabe quando você gosta da parada? Igual um dia. Pô, tava com a calça, eles falando pra caramba, aí, pô, foi eu, ele, o Reg, minha irmã, vamos lá comprar umas roupas. Aí comprei umas 4 calças, diferente e tal. Aí a gente ia sair. Aí, pô, eu fui e coloquei a mesma. Aí os caras ficam zoando. Entendeu? Pô, caramba, o cara comprou hoje 4 calças pra escolher e vai usar a que ele já tinha. Usei a que eu tinha, entendeu? Foda. Ó, pergunta do Turman MMA. Fala pro Potan contar a história do banheiro. Puta que o cara sacou. Não, sacanagem. Conta a história do banheiro. Conta a história do banheiro. Conta a história do banheiro. Não, pô, eu tava lá na academia, né? Foi semana passada. Na academia e tal. Depois do treino, parou ali, todo mundo, tirei a luva e tal. Aí o Rafa chega, né? Pô, e aí, tal, conversando. Até pra marcar o podcast aqui e tal. Conversando. Pô, vamos almoçar e tal. Daqui a pouco o cara da usada chega pra me testar, né? Pô, tal, aí, caramba. Aí o Glover tava ocupado, né? O pessoal que falava inglês tava ocupado. Aí o Rafa tava comigo, aí começou a fazer a tradução, né? Me ajudar ali e tal, o cara perguntava, ele respondia, ó, assina aqui e tal. Aí, pá, beleza. Aí falou, beleza, marcamos tudo, agora vamos fazer o teste. O banheiro é ali. Aí, não, beleza, vamos lá. Aí tá eu, né? O cara vindo atrás e o Rafa também tava vindo. Né? Não, o cara me chamou. O cara falou, vem junto. Aí o cara tava vindo. Então, aí eu fui, né? Abri a porta do banheiro, entrei. Aí o cara do teste da usada entrou e bateu a porta. O Rafa tava indo. Não tava não. Bateu na cara. Aí ficou olhando e falou, caramba. Aí tá beleza. Aí, cara, aí mudou comigo já. Queria. Pô, caramba, agora, por que deixou eu de fora aí? Pô, queria entrar dentro do banheiro, velho. Eu falei, não, sacanagem. Caraca. E vou falar outra, hein? Aí, essa turma não perguntou, mas já vou prolongar já a história. Aí, me mandou mensagem ontem. E aí, tudo certo aí? Podcast amanhã e tal? Beleza. Então, quer fazer um churrasco, alguma coisa e tal? Aí eu falei, não, pô, eu tô comendo melhores esses dias agora. Uma semana pra luta. Reta final tal, deixa quando... Não, mas ó, se você quiser, aqui tem sauna, aqui tem jacuzzi, aqui tem banheira de gelo. Eu falei, cara, você tá querendo ver eu de cueca, não? Porra, sacanagem, hein? Porra, aí foda, o turma fica zoando com ele agora. Aí é foda. Mas a história do banheiro não foi essa, não. A história do banheiro, o cara me chamou, o cara da usada me chamou e falou, ó, vem junto aqui, fica próximo, caso precise de alguma coisa. Eu não vi não, hein? Não, você tá mentindo. Aí fiquei do lado de fora ali, esperando e tal. Não veio não. Pô, aí sacanagem. Aí manda uma outra aí. Obrigado, viu, turma? Isso a gente já falou. Como é que tá o... A gente encerra falando da luta da semana que vem. Peraí. Qual a sua Opachazin? Qual a sua relação, se alguma relação, né, com o Adesanya? Vocês já conversaram alguma vez fora do ringue? Já trocaram ideia a respeito e tal? Ou nada? Não, teve uma vez que quando eu tava no camp do Anderson, né? E o Anderson ia lutar com ele. E aí, quando eu tava entrando no hotel, ele me viu assim e tal, mas eu passei direto. Aí ele veio atrás assim, veio falar alguma coisa comigo. Até o Joinha tava comigo. Aí ele falando alguma coisa comigo, o Joinha tava na minha frente. O Joinha não viu ele. Aí ele falou alguma coisa, aí eu falei, pô, velho, eu não falo inglês não, tal. Aí eu falei, ô Joinha, vê o que esse cara quer. Aí eu peguei, saí. Aí depois Mas ele é muito, como que eu posso dizer? Arrogante. Às vezes, sei lá,
Ele não Não sei passa, se- ele não passa Entendeu? Aí, a pô, impressão o cara, de um cara simpático, entendeu? né? Ele passa a Entendeu? Eu impressão falei, de pô, um cara o cara arrogante. quer vir me tirar, entendeu? Eu não vou ficar É, dando ideia pro cara, entendeu? Aí eu exatamente. falei, ô Joinha, vê o que esse cara quer aí. O Joinha viu. Depois o Joinha falou que ele queria só, não, pô, tal, não tenho nada contra você e tal. Tipo assim, Aham, entendeu? aham, O Joinha falou isso pra mim. Mas, pô, o cara só tira os outros. Aí eu falei, pô, não vou ficar aqui entendi, o cara ficar me tirando, entendeu? entendi. Ó, Henrique Ferreira. O Poatan consegue aí nos Estados Unidos uns rangos tão bons quanto o que ele posta aí de São Bernardo? Os caras devem te Né, conhecer. pô, Pô, não. Brasil é Brasil, né, Brasil é cara? Brasil, né, Nossa, cara, cara? Brasil é Mas foda. aqui também tem uns lugares brasileiros, pô, pra comer Tem restaurante. bem. Eu falo o Não, mas a seguinte. galera fala, eu acho que é dos lanches, uns lanchão que eu como lá, entendeu? Igual Show. No trailer do Marcão lá, entendeu? Aham. Pô, lá é a Brasil, segunda casa, Brasil não tem jeito, né, cara? Não, Aí tem o Ítalo Souza, mandou só um comentário. Poatan é um lutador com agressividade e a frieza e é um cara muito diferenciado. Orgulho brasileiro. Valeu. Aqui, ó, isso é legal. Ó. É o mesmo Ítalo perguntou. Como é ser treinado pelo Plínio Cruz e o Glover? E qual a importância de cada um no seu jogo? É isso que eu venho falando, né? Falei no início aí. E a gente tá procurando, né? Coisas diferentes, né? Bom, igual eu falei. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. E a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai aperfeiçoando aí o jogo. Eu acho que esse é o segredo. Então, e assim, eu não concluí falando dessa parada de treinadores que segura muito o atleta, entendeu? A primeira coisa que o cara faz no Brasil é fazer um contrato com um cara, entendeu? Treinador fazendo contrato? Entendeu? Fazer um contrato com um cara, não tô falando que é todo mundo, mas Aham. eu sei vários casos, entendeu? O cara vai, tem um cara que tá querendo assinar um contrato comigo aqui. Eu falei, pô, mas contrato? O que o cara vai te dar? Pra Não, ele vai treinar arrumar. contrato? Não, assim, tipo, Porra. o cara é treinador, mas vai arrumar as lutas, Mas aí é um sabe? contrato de empresário, né? Entendeu? Mas aí, tipo assim, o Aí você cara fica amarrado fica treinando amarrado lá com com o o cara. entendeu? Porra, você faz um. Igual, tipo assim, você vai fazer um contrato. Pô, se você não estiver gostando dos treinos, você começou agora, empolgação. E se você não tá se dando bem com os treinos? E aí, Aí, você fez um contrato de 5 anos. E aí, tá como que você vai doido, fazer? tá doido. Pô, você tá num lugar que você tá infeliz? Não tem, sabe? Não faz Não, sentido. não faz mesmo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Contrato com. É complicado, né, cara? É um Entendeu? negócio complicado. Eu acho que treino. O cara tem que treinar. De repente não é nem a melhor equipe, cara. De repente é onde o cara se sente bem, onde o Lógico. treino é bom pra ele, entendeu? Você como atleta, você sabe o treino que tá te puxando ou não, entendeu? Não pode acomodar. É diferente. Diferente é treinar num lugar que você vai, passa o carro em todo mundo todo dia e sai de lá, eu tô bem pra caralho. Não pode se enganar, Exatamente. né, cara? Não dá pra se enganar. Exatamente. Ah, Pô, tem o pergunta aí. IF Azevedo Oficial. Após a aposentadoria do Glover, foi engraçado. Quando eu fiz o podcast com o Glover, ele tava pra lutar com o Marreta, eu acho. Quando eu fiz o podcast com ele, isso. E a gente tava falando já eu falei, cara, o bom de eu não ser jornalista, analista, é que, porra, tipo, não esconde ninguém que eu torço pra você, eu torço pelo Glover, eu torço pelo Turma, pode lutar com quem quiser, cara. Eu vou torcer pros caras, tipo, a gente se conhece, é diferente. Então não tem que fazer aquele mimimi. Aí eu tava falando com o Glover, já perguntando de quando ele for campeão. Faltar 2 lutas ainda. De quando ele for campeão, se ele vai defender o cinturão. E ele, porque eu não sei, não sei o quê. Eu falei, porra, tem que pelo menos uma vez ir pro Fight Week de campeão, né, cara? Tipo, curtir a moral de chegar como campeão. E ele vai fazer isso com o Prochaska, que, aliás, eu acho que é uma luta, apesar de perigosa, eu acho que é uma luta excelente pra ele. E aí vem a pergunta do IF Azevedo. Após a aposentadoria do Glover, você tem vontade de subir pra 93? Ou você vai ficar no... Nunca passou isso pela minha cabeça, entendeu? Eu acho que é um passo de cada vez, né? Eu tô querendo conquistar o meu espaço aí no médio, né? Tô focado nisso, Sim. então não passou pela minha É cabeça. um outro... apesar de ser uma categoria Isso vai depender, não dá pra fazer planos assim, sabe? Vai depender de tudo, entendeu? Pô, se eu... campeão nos médios. Pô, tô ali bem, dando o peso certinho. Se eu tô dando peso fácil, vai ser errado eu subir, entendeu? Exato. Porque você é um cara leve, entendeu? Então eu acho que é tudo automático, Seu né? corte de peso é tranquilo? Entendeu? Você bate...
Ah, sempre tem trabalho, lógico, né, cara? Mas é bem tranquilo. Mas Cara, o que eu vejo a galera fazendo aí, quando eu vejo, às vezes eu vejo, tô acompanhando, tô ali, lógico, apesar de vejo a situação da galera, eu falo pra mim mesmo, se eu chegar naquela situação ali, eu não quero nem lutar, velho. Então. Entendeu? Porque tem. A galera tem que confundir. Fala, ele tem muito trabalho pra cortar. Todo mundo tem trabalho pra cortar peso. Aquele trabalho que tem pra cortar peso da quarta, sexta-feira pesada, né? Da quinta pra sexta ali, que você perde lá. Aquele trabalho todo mundo tem. Sim. O problema é o trabalho que você tem antes. Sim. Né? Você vai ter uma vida miserável antes. Tipo, marcou luta em outubro. Eu preciso começar a cortar peso em janeiro, senão não dá. Então, se eu estiver bem no médio, pô, pra que eu vou subir? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quando aconteceu isso comigo no Glory, é porque, pô, faltou gente, né? Ninguém queria lutar, cara. Ninguém queria lutar. Você vai ter esse problema no UFC também, você sabe disso, né? Porque é de gente que não quer lutar. Sim. Tem muito disso, tem muito. A gente viu agora, pô. A gente tá gravando isso numa sexta, amanhã tem a luta do Masvidal com o Colby Covington. E tem o co-main event é o Rafael dos Anjos, que ia lutar com o Rafael Fiziev, e a luta caiu, e eles chegaram a oferecer pro Makhachev, que é o cara que fala, não, eu luto lá, qualquer qualquer hora, não sei o quê. Aí os caras falaram, ó, você lutou semana passada. Eu falei, bicho, faz um peso casado, vem e luta, já tá aqui, já tá com o campo feito. Cara, não quero. E isso tem demais, né, cara? Você vai ter muito esse problema ainda. Então, assim, Principalmente enquanto você não tá ali no top 5, entendeu? Que você vai ser uma luta assim que ninguém vai querer, porque um cara que tá no top 10 não vai querer quando lutar. Chegar lá em cima, os caras vão arriscar. Exatamente. Mas exatamente. Falar, pô, por que eu vou lutar com esse cara? Exatamente. Bernardo Apostas. Bernardão tá em todas. Blindado falou que não vai pra derrubar desde o início. Você acha que é blefe? E aí eu já vou emendar com outro comentário do Ítalo, de novo. Mandou umas 10 perguntas, o Ítalo. Blindado disse que vai nocautear, porém, ele tem postado bastante treino de grappling. Aí vem a minha pergunta pra gente falar um pouquinho dessa luta. Como é que você vê essa luta desenrolando? Pô, o Blindado é um cara da trocação, treinar grappling você também treina, não quer dizer que você vai chegar lá e tentar dar uma baiana no cara e botar ele no chão. Como é que você vê a luta desenrolar, assim? Eu acho que, cara, ele vai estar preparado pra tudo, né? Mas eu acho que a intenção dele vai ser trocar porrada ali mesmo. Mas eu acho que da forma que eu me comportar ali, eu posso obrigar ele querer me grudar ali. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu vou obrigar ele a querer me quedar. Então eu tô preparado pra isso. Eu tô preparado pra ele me quedar, se ele vir me quedar. E tá mesmo, eu vi. Eu vi, e a galera que fala é porque não vê. É complicado. Mas é diferente quando você planeja, né? No caso, tem uma estratégia, fala, não, vou colocar esse cara pra baixo. Pô, teoricamente seria mais fácil, entendeu? Mas, tipo, ferrou, vou colocar pra baixo. Muda tudo, tá? Exatamente. Uma necessidade, né? Sim, exatamente. É verdade. É isso aí mesmo. E talvez eu faça ele lutar só em cima, que talvez vai ser mais confortável pra ele. Pode ser também. Entendeu? Pode ser também. Uma coisa que me falaram foi o Turma, né? Que ele fica impressionado com do seu QI de luta, que você faz. Ele fala assim: sabe aqueles caras que estão 2 passos à frente? Você fala, sei. Ele fala, então, o Poatan tá 5. Ele faz assim: ele faz um negócio pra você fazer outro, pra ele fazer outro, pra você fazer outro, porque ele sabe que ele vai te fazer errar no 4º golpe. E ele tá sabendo o que vai acontecer. Isso que é um negócio impressionante. Eu não tenho entendimento de luta, discernimento pra conseguir analisar e ver um negócio desse, mas quando o cara fala, é mais ou menos isso que você tá dizendo, não é? Tipo, eu vou fazer ele se sentir confortável pra trocar porrada comigo. Sim. A luta não é, igual eu falei, não é sair na porrada, você tem que ter uma construção, entendeu? Exatamente. Você tem que construir, entendeu? E é o que eu venho fazendo, cara, nas minhas lutas, e é isso. Eu acho que, dependendo ali da forma que ele se comportar, eu vou tentar impor a parada e talvez pra ele vai ser mais confortável lutar em pé, entendeu?
Pô, põe pra baixo. Pô, cara, pra baixo não, entendeu? Isso não quer, Não vai rolar, entendeu? né? É um risco, entendeu? Mas é aquilo, cara. Eu tô falando pra você. Não tô falando que, pô, que eu vou nocautear, que eu vou fazer. Pô, eu quero ganhar, entendeu? Não tô nem falando assim que eu vou ganhar. Eu quero ganhar. Eu tô fazendo de tudo pra isso acontecer, Sim. entendeu? Eu tô treinando, tô me dedicando 100%. E é isso que eu quero, entendeu? Se vai acontecer, não sei. Mas eu quero. É, caralho. Essa parada de QI de luta, assim, é sinistro demais, cara. Eu fico. Eu fico. Eu queria ter Muitas o. coisas. Aqui eu vi o Vitor Miranda, né? Que ele lutou no. Aham, que ele Eu vi, analisa. tem erros ali dele ali, cara, que até hoje eu vejo, entendeu? Mais ou menos o que causou ali aquele nocaute e tal. Aham. E eu vejo que as pessoas, sei lá, como não corrige, entendeu? E, pô, dá pra pegar, entendeu? Vou pegar o quê? Assim, dá pra pegar, entendeu? Tipo, o cara naquele erro, entendeu? Aham. Muitas coisas ali, tem, sabe, tem a construção, tem que construir a parada pra chegar na situação ali, Sim. entendeu? É que agora, pô, lógico, não dá pra falar, né? Não tem nem porquê. Mas, pô, eu vejo muito erro, cara, entendeu? Isso é uma parada que é assustadora, né, cara? Porque você pegar um cara com. Porque não é só. É essa parada, assim, tipo, não é só saber lutar, né? O cara tem que ter a inteligência, o QI de luta lá, pra não só saber lutar, mas analisar o que tá acontecendo ali e tá os passos à frente pra você poder fazer armar os traps ali, né? Tipo, porra, vou fazer assim pro cara fazer assim. E Sim, porrada comendo, né, não, cara? sim. É, você tem que estar pensando, né? Você não pode parar, entendeu? Você Exatamente. tem que ir ali, tá construindo, entendeu? Você fazer a parada, entendeu? A estratégia, você vai construindo, construindo, até chegar na situação que você planejou ali, entendeu? Eu Como faço é, isso. dá um exemplo da joelhada. Como é que você Bom, construiu aquela a parada lá? joelhada ali, pô, eu tava numa distância boa, eu me coloquei numa situação que eu alcançava ele, porque eu era maior que ele, e ele também alcançava, tinha um alcance de um chute. Só que do meu alcance pra mim atacar, a única opção que ele tinha era fazer um bloqueio pra tentar me machucar, entendeu? Não sair. Se ele tentasse sair, ele não ia conseguir sair. Hum. Eu tinha a opção ou de defender ou de sair, entendeu? Essa era a Aham. eu já tinha duas opções. Eu falei, se eu bloquear, eu posso também me machucar. Então eu prefiro sair. Pode ver que no chute tudo eu saí, entendeu? Aham. Então aí eu fui machucando, tal, aí eu já vi que, pô, aí ele já se apavorou, é aquilo que eu falo. O Aí cara ele apavorou. precisa te Isso. botar no Uma chão. coisa o cara apavorou, queria colocar pra baixo, gastou pra caramba e tal. Eu falei, pô, beleza, perde o round aí e tal, mas, pô, tem mais Aham. dois, tem mais dois, entendeu? Exatamente. Então, assim, aí, pô, já vi que eu já tava dando um chute nele, já tava já fechando o olho, levantando a perna. Eu falei, pô, agora tá chegando o momento. Eu não sabia o que eu ia fazer, Caraca. mas eu falei, comigo mesmo, eu falei, tá chegando a hora. E aí, pô, quando eu, pô, cisquei ali, pá, ele já todo encolheu ali, eu falei, agora. Pá, já subi, meti a joelhada, Puta entendeu? que pariu. Muito louco isso. Então, assim, sabe, cara, muito treino, entendeu? Assim, ficar automático, entendeu? Exato. Na hora ali é frações de segundos, entendeu? Não dá pra, sabe, treina de tudo, entendeu? Mas o que você faz ali na hora é meio que instinto, sabe? Aham. Treino, entendeu? Pô, Exatamente. entendeu? Não é tipo Exatamente. assim, eu tenho que dar. Eu não pensei naquela joelhada, tipo, um minuto antes. Falei, pô, Aham. que hora, deixa eu procurar essa Não, vou indo, tal, tal. Pô, na hora que ele se pôs na posição ali, eu falei, agora, entendeu? Frações de Frações segundos, de segundo, é entendeu? isso mesmo. Tá ali e ter esse entendimento ali de luta e saber achar aquela parada naquele meio segundo, né, cara? Pá, é agora. E pum! É foda, é foda. Irmão, vou deixar você ir. A gente vai lá embaixo tomar um café agora. Eu acho que eu tenho a primeira luva do UFC assinada pelo Poatan aqui, ó. Né? Que foi aquela da semana Sim, foi. do treino do Glover lá. Aham. E aqui embaixo tá do Glover, ó. Eu levei uma caneta dourada e É, falei pra ele, falou, assina que essa aqui é do campeão. O top. cara abriu um sorrisão desse tamanho e falou, caralho, aí é foda. Vamos nessa? Bora, né? Então tamo junto. Galera, qual que é o teu Instagram? Poatan? Alex Poatan. Alex Poatan Pereira. Alex Poatan Pereira. Segue o Poatan lá no Instagram. É, se alguém tiver uma pergunta sensacional, deixa no comentário aí e eu mando Vou mandar. pro Poatan e ele responde. Tamo junto. Cara, Pô, obrigado demais por ter vindo aqui. Uma honra.
foi muito legal. Pô, primeira vez que eu participo de um podcast assim. Caraca, sério? Primeira Porra. vez. Parabéns aí pelo estúdio, pô, bacana, ó, pô, a galera tá vendo aí. Show de bola mesmo. Pô, e eu ainda falei pra você, eu falei que você queria gravar, né? Aham. Aí falou, ou a gente grava na academia, ou grava. Eu falei, pô, nunca participei da parada e tal. Eu vejo que tá, pô, meio que na moda. Eu falei, pô, Bora quero fazer, então, participar. legal. E aí eu falei, pô, tá corrido, mas eu quero ir aí. Entendeu? Eu quero fazer algo diferente. Legal. Aí chega aqui, pô, lugar bacana Porra, aí. uma honra pra mim. Parabéns aí, pô, lugar bacana. Beleza, irmãozão. Tamo É junto. nóis. Vamos lá. Alex Poitin Pereira vai lutar contra o blindado. né? Bruno. Qual que é o sobrenome dele? Silva, né? Bruno Silva? Bruno Silva, blindado. Sábado agora. Vamos assistir, vamos torcer. Chama a vitória. Chama, vem que tem. Um abraço, irmão. Tamo junto.